segundo escreveu o evangelista Lucas, o doutor Lucas, no seu último capítulo, capítulo 24. Aleluia, saudade da cantora Natália Santos, mas eu creio que Deus irá preparar uma próxima oportunidade para nós estarmos ouvindo essa varoa abençoada. Que Deus possa visitá-la agora, neste momento, em nome de Jesus, porque ela é uma bênção nas mãos do Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante, que diz o seguinte: no caminho de Emaús, e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Para ganharmos tempo, vamos lá para o final. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E então eles disseram um para os outros: porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando ele falava? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pode soltar, pode. Ficamos neste lugar, Pai. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, ter que ouvir acusações, oh, aleluia, do vil tentador. Lembranças do passado vêm e
acreditar. Mesmo sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra poder. Pra quê? Pra vencer e continuar a jornada. Adore Ele nessa noite. Ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E eu canto nessa noite, aleluia! Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluia! Nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus, porque Ele já venceu por nós. Oh, glória a Jesus! E é nesta noite, com esse louvor, que eu quero glorificar Jesus com você nesta noite. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, glórias! Oh, aleluia! Senhor, meu Deus e Pai, nesta noite gloriosa, Espírito Santo, continue sobre as nossas vidas e sobre este lugar, Pai, e que a Tua palavra venha chegar aos nossos corações como chama ardente, Pai, penetrando juntas e medulas. Alemandarás, Shurikandarab, a divisão da alma e do espírito, porque ela é espada de dois gumes. Aleluia, louvado seja Deus. Fica conosco, Espírito Santo, e nos direciona e nos faça sair daqui nessa noite restaurados, transformados, lapidados para a glória do Teu nome. Aleluia. E nós lemos aqui o início dessa passagem. Ela começa a falar assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia. E eis que no mesmo dia, esse mesmo dia, pastor, era um dia de domingo, domingo de Páscoa. Iam dois deles, esses dois, um era Cleófas e o outro a Bíblia não vai nos relatar o nome, mas diz que eram seguidores de Jesus, estes dois homens. E agora a Bíblia fala que eles estão saindo de Jerusalém e indo rumo a uma aldeia chamada de Emaús, a um pequeno povoado. E esses dois homens, esses dois discípulos, irmão, se tiver sem ser gelado é melhor. E esses dois discípulos saindo ali de Jerusalém e indo rumo a Emaús, eles vão conversando com seus corações angustiados. Eles vão conversando com seus corações entristecidos por causa do cenário que eles deixaram para trás. Que cenário, irmão Meg? Era um domingo de Páscoa no qual na sexta-feira Jesus foi crucificado. Jesus é preso na quinta-feira à noite porque ele é traído por
porque a esperança deles foi crucificada e morta na sexta-feira. Então eles estão um com o outro conversando cabisbaixo no domingo e saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Só que se no caminho para Emaús tem tristeza, tem sentimento de velório e de morte e de desesperança, em Jerusalém diz a palavra do Senhor que agora bem pela manhã, ainda no escurecer, um anjo desce do céu como forma de trovão e relâmpago, de maneira tal que a terra se estremece e suas vestes são brancas como a luz. E este anjo retira a pedra que tampava o sepulcro e sai dali não morte, mas vida. Sai ali um Jesus não morto, mas ressuscitado, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. A palavra diz que ele teria que morrer. A palavra diz que ele teria que padecer. A palavra diz que ele teria que sofrer a morte de cruz, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria para a glória de Deus. E se no caminho de Emaús tem morte, em Jerusalém tem vida, tem esperança, tem vida eterna e tem alegria não só para Jerusalém, mas para todas as nações da terra. E diz a palavra que agora Jesus sai daquele sepulcro ressuscitado. Ele venceu a morte, aleluias. E então quando chega ali no sepulcro, Maria Madalena e outras mulheres, diz a palavra de Deus que elas se encontram com o anjo. E o anjo fala para elas assim: quem vós estão procurando? Estão procurando um morto, sendo que ele vive? Ele está vivo. Ele não está mais aqui, ressuscitou. Só que Maria Madalena não conseguia entender a profundeza dessas palavras. E então diz a Bíblia que ela vai para um canto no jardim próximo do sepulcro. E ela começa a chorar. E ela começa a se debulhar em lágrimas. E ela começa a se angustiar e se entristecer porque Jesus não estava ali. Mas ela não estava entendendo o mistério porque ele não estava. Então diz a palavra de Deus que o anjo fala para ela: mulher, por que choras? E então ela responde assim: porque levaram o meu Senhor. Eu não sei onde o colocaram. É incrível quando a tristeza ela é tamanha, ela é tão profunda que ela não deixa enxergar o que está na nossa frente. Ela não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Mas então de repente brada uma outra voz, e essa não é de anjo, essa é do Senhor dos Exércitos. E ele fala assim com ela: mulher, por que choras? E o Senhor está falando nessa noite aqui comigo e com você: ei, por que choras? Porque ainda está desesperançado e entristecido o teu coração. E então quando ela olha e ela percebe que ela é Jesus, ela muito se alegra. E o Senhor fala com ela: vai e fala para os demais o que você contemplou. Aleluia. E aonde havia tristeza, agora se enche de alegria o coração. Porque verdadeiramente quando a gente encontra com ele, quando a gente vê ele, quando a gente sente ele, a tristeza sai pela janela, porque a alegria entra pelas portas. Aleluia. E então diz a palavra do Senhor que ela vai anunciar estas palavras
escolhe ela. É ela que o Senhor escolhe para se mostrar naquela noite. Ela foi a privilegiada em ver Jesus ressuscitado e glorificado. Talvez você chegou aqui nesta noite se sentindo um ninguém. Talvez você chegou aqui nessa noite e você acha que você não tem valor, mas eu quero te dizer, você tem muito valor, porque Deus não escolhe por capacidade, Deus não escolhe por conta bancária, Deus não escolhe por posição social, mas Ele escolhe os menores para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Aleluia! E se você está aqui nesta noite foi porque Ele te escolheu para a boa obra. Ele te escolheu para te enviar às nações. Ele te escolheu para falar do nome dele. E diz a palavra do Senhor que agora começa um alvoroço ali em Jerusalém, mas ainda não estão crendo no Cristo ressuscitado. E esses dois discípulos agora estão caminhando para Emaús, deixando Jerusalém. Quantos de nós estamos deixando Jerusalém e se afastando das promessas? Quantos de nós estamos abandonando Jerusalém e deixando as promessas? No final desta passagem, Jesus diz assim: antes de sair para a glória, permaneça em Jerusalém, até que seja revestido com o Espírito Santo. Permaneça em Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde você irá ser revestido de poder. Permaneça no caminho. E a Bíblia diz que eles agora estão no caminho. Eles agora estão caminhando para Emaús. E sabe por que eles estão saindo de Jerusalém? Abandonando Jerusalém, caminhando para Emaús. Porque quando a gente perde as esperanças, qualquer lugar serve. Quando a gente perde a expectativa, quando a gente fica desesperado, quando a tristeza invade o nosso coração, qualquer lugar tá bom. E eles caminham para Jerusalém, para Emaús. E diz a Bíblia que neste caminho, Jesus encontra eles. Olha o mistério. É incrível como não é eles que encontram Jesus, mas é Jesus que encontra eles. Sabe por que é Jesus? Porque Ele escolheu a nós e não nós o escolhemos. A palavra dele diz assim: eu vos escolhi a vós. Aleluia. Mas Ele só vai de encontro a você se você estiver no caminho. Se você estiver caminhando. Perceba que a Bíblia vai nos dar vários momentos em que Jesus opera milagre no meio do caminho. Sabe por quê? Se você estiver parado, meu irmão, se você estiver descansando, você não encontra Jesus. Ele só vai de encontro a você se você estiver no caminho. Aleluia. E diz a palavra de Deus assim, que certa vez Jesus está ali entre a Galileia, a Judéia, naquela região ali passando. E de longe 10 discípulos gritam: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus estava caminhando e eles também. E é incrível como Jesus fala com aqueles homens. Jesus diz assim: ó, vai e se apresente aos sacerdotes. Jesus poderia ter curado eles naquela hora. Jesus poderia ter falado
estiver no caminho, tem milagre. Se você estiver no caminho, tem vitória. Se você estiver no caminho, tem cura. Se você estiver no caminho, tem renovo. Se você estiver no caminho, tem transformação. Mas é necessário estar no caminho. Para te encontrar com Ele, tem que estar no caminho. E diz a palavra que agora esses homens encontram Jesus no caminho. Que encontro glorioso, que encontro maravilhoso e majestoso. Só que eles não reconhecem Jesus. Eles encontram Jesus, mas eles não reconhecem Jesus, porque eles estão afogados numa tristeza tão grande. Eles estão padecendo num copo de amargura, porque perderam as esperanças. O Messias tinha morrido. E eu quero te dizer que enquanto você se afundar nessa tristeza, enquanto você ficar olhando só para o problema, para a dificuldade, para a amargura, para o rancor, você não vai enxergar Jesus. Eles estavam tão amargurados que os seus olhos não conseguiam ver a luz. Eles estavam tão amargurados que Jesus estava na frente deles, mas eles não enxergaram que era Jesus. Eu quero te dizer nesta noite, eu não, mas o Espírito Santo, que a tua dor te impede de ver a luz. Enquanto você focar no problema, enquanto você focar na dificuldade, enquanto você focar nas tribulações da vida, você não vai conseguir enxergar a luz e sentir a paz que excede todo entendimento. E diz a palavra de Deus que quando Jesus chega perto desses discípulos, destes seguidores de Jesus, o Senhor olha para eles e fala assim: ei, o que vocês estão conversando? Porque vocês estão tão tristes? E então Cleófas, em outras traduções Cleopas, responde para Jesus: és tu peregrino em Jerusalém, que não está sabendo o que tem acontecido? E Jesus, na sua humildade, na sua soberania, na sua mansidão, aleluias, olha para aqueles homens e responde assim: quais coisas? Eu quero pedir licença ao céu neste momento para fazer uma conjectura. Eu quero pedir licença para Deus para conjecturar nesta noite. Aqueles homens indignados porque aquele homem que eles não reconheciam não sabia dizer o que estava acontecendo, quando toda Jerusalém só comentava sobre isso. Jesus, na sua simplicidade, ele responde: quais coisas? Eu não lembro mais. Eu não me recordo mais. O que aconteceu? E Jesus nos ensina nesta noite que o que passou, passou, ficou para trás. Tudo se faz novo. Todas as coisas se faz nova. Deixe o passado sepultar o passado e comece a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Eu quero recordar o momento em que Jesus estava naquela cruz. E quando ele estava sendo zombado, e quando ele estava sendo crucificado, ele olhava para o povo e falava assim: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Meu Deus! O Senhor está falando aqui nesta noite de
ensinando a deixar para trás as amarguras, a liberar perdão. Porque se verdadeiramente nós não formos capazes de perdoar, Ele não irá nos perdoar. Porque quem não perdoa não é perdoado. Entenda que isso não é uma opção. Perdão não é uma opção. Perdão é uma lei irrevogável da parte de Deus. E então esse homem agora começa a falar: você não sabe, mas crucificaram o Messias, crucificaram Jesus de Nazaré, tramaram contra ele. Os líderes e sacerdotes inventaram coisas sobre eles e crucificaram ele e mataram. Mas o mais pior é que a gente dependia dele para ser liberto. É que a nossa esperança estava nele. E agora, como que a gente irá ser livre das mãos de Roma? Sabe, igreja, o Senhor está falando para mim e para você aqui nesta noite, que a gente sonha tão pequeno, a gente sonha tão baixo, que a gente pede e não recebe porque não sabe pedir. Aquele povo estava esperando, pastor, um homem que fosse libertar eles da escravidão de Roma, do imposto de Roma, da opressão de Roma. Era isso que eles queriam. Mas Deus, na sua soberania, já tinha um plano marcado antes da fundação da terra, de uma libertação não terrena, de uma libertação não momentânea, mas uma libertação eterna, uma libertação no qual nós iríamos entrar na cidade santa e ali para sempre adorar aquele que vive e reina para sempre. Os planos do Senhor para mim, para a tua vida, irmão, não é uma vida confortável e bonitinha na terra. Os planos do Senhor para mim, para a tua vida, não é uma vida próspera e abençoada aqui na terra. Não que nós não podemos ser abençoados, nós podemos, porque somos filhos do Deus vivo. E as bênçãos acompanharão os que crerem. Mas o que o Senhor planejou, os sonhos de Deus são de salvação, são de morada celestial. E aquele povo estava triste, porque estava pensando numa libertação terrena e momentânea. A vida é como um sopro. Procure ajuntar os tesouros do céu, porque essa vida passa muito rápido. Salomão disse que nós somos como fumaça. Ora estamos aqui, ora já não estamos mais. O que você tem feito para o reino? O que você tem feito para Deus? Como você tem trabalhado para o Senhor? Mas Senhor, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas você sabe integrar o panfleto? Você sabe falar que Jesus é bom? Você sabe convidar o irmão? Você sabe dobrar o seu joelho e orar? Porque o Senhor não está procurando pregadores eloquentes, não. Ele está buscando quem tem disposição para trabalhar.
tardios de coração, tardios em aprender a palavra de Deus, as Escrituras, e em crer nas promessas. Eu envio o profeta, eu faço milagre, eu curo, eu liberto, eu transformo, mas vocês não conseguem enxergar o milagre que está na frente de vocês. E qualquer coisa tem entristecido os vossos corações. O Senhor está falando para nós nesta noite: ei, creia em Deus, creia nas promessas, creia que Ele pode mudar a história, porque Ele é Deus que pode todas as coisas. E então diz a palavra que agora Jesus começa a caminhar com eles no caminho de Emaús. E quando eles chegam ali no destino, já era tarde, e aqueles homens vão ter o maior ato de suas vidas, um ato decisivo na vida desses homens. Eles vão convidar Jesus para entrar na casa. Você já convidou Jesus para entrar na casa? Você já convidou Jesus para entrar na casa? O Senhor está falando aqui nesta noite: convida Ele para entrar, porque o tempo está passando. Aleluia. O Espírito Santo está falando aqui nesta noite: convida Jesus para entrar na casa. E aqueles homens convidaram Jesus para entrar, e quando Jesus senta, quando Jesus fica à vontade, aleluia, Jesus pega o pão, e diz a palavra que no partir do pão eles reconhecem o Senhor Jesus. Diz a palavra que quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. Sabe por que se abrem? Porque eles convidaram Jesus para entrar. Enquanto você não convidar Jesus para entrar, você não vai conseguir ver Ele de perto. Enquanto você não convidar Jesus para entrar, você não vai ver o sobrenatural na tua frente. Convida Jesus para entrar. Ai, irmã Meg, mas eu já sou crente. Eu não estou falando se você é crente ou não. Eu estou falando que Jesus mandou falar: convida Ele para entrar na casa. Não há mais tempo só para caminhar. É tempo de convidar Jesus para entrar na casa. É tempo de mergulhar nas águas profundas do Espírito e ter experiência com Deus. Mas quando eles abrem os olhos e enxergam que é Jesus que está ali, Jesus desaparece. Oh, aleluia. Quando eles abrem os olhos e olham um para o outro, eu posso imaginar a cena. Um olha para o outro espantado, com um sorriso estampado, porque entendem que Ele está vivo. E então Ele vai dizer bem assim: não ardia em nossos corações quando Ele falava. Ardia nos corações.
você chamar Ele para entrar na casa, a chama irá arder no seu coração continuamente, incessantemente, a todo instante, a toda hora. Você vai querer Jesus, você vai querer Jesus, você vai querer Jesus, seja no trabalho, seja na igreja, seja na rua, seja na escola, você vai querer Jesus. E é com esse carinho e com esse amor que o Senhor nos ensina nesta noite, que quando Ele chega, quando Ele entra na casa, toda tristeza salta de alegria, porque os discípulos que estavam chorando no caminho agora estão glorificando. Os discípulos que deixam Jerusalém e vão para Emaús agora estão retornando para a casa do Pai. Ai, xarabandarabanaras. Calarabandarai, xorebereras. Os discípulos que tinham uma palavra de morte agora estão retornando para casa, para Jerusalém, de onde eles nunca deviam ter saído, e eles chegam em Jerusalém dando as boas novas. Agora a palavra é de vida e não de morte. Fica de pé nessa noite. O Senhor está falando conosco. Convida Jesus para entrar na casa. Convida Jesus para entrar na casa. E a casa é o teu coração. Aleluias. Porque depois que Jesus entrou na casa desses discípulos, nunca mais a vida deles foi a mesma. E é nessa mesma maneira, e é neste mesmo propósito que o Senhor irá fazer com você. Eu quero perguntar aqui nessa noite se tem alguém que quer fazer um concerto com o Senhor. Eu quero perguntar aqui nesta noite se tem alguém abatido, ou se tem alguém que entrou aqui desanimado e quer nesta noite renovar as promessas com o Senhor. Não que você não seja crente, mas que é necessário renovar a aliança, que é necessário renovar as forças, que é necessário se botar na posição de servo e falar assim: Jesus, entra na casa, entra na casa todos os dias da minha vida, Pai, porque eu não abro mão de estar com o Senhor. Aleluias, louvado seja Deus. Mas se não tem, que você possa ir para a tua casa, convidando Jesus para entrar na casa, porque grandes coisas o Senhor fará. Senhor, meu Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, nesta noite gloriosa eu me rendo a Ti. Eu Te glorifico e Te engrandeço, Pai, porque eu Te clamo, Senhor, nesta noite. Entra na casa e faça morada eterna em nossas vidas, Pai. Ah, Jesus querido, toma a vida de cada um aqui nas Tuas mãos, gloriosa, e nos fortaleça na beleza da Tua santidade, na Tua presença. Seja glorificado e engrandecido, Pai, e nos prepara para morar nas mansões celestiais, e que o Teu nome seja